Boa noite, Camila. Boa noite, Ju. Estou esperando o Cherry Filho entrar, o psicanalista. E se vocês puderem me dar uma devolutiva do som, da imagem, se está bom, eu agradeço. Todo mundo que está entrando, sintam-se todos bem-vindos. Nós vamos começar daqui a alguns instantes. Cherry Filho entrou. Jaque. Cherry, está me ouvindo bem? Você precisa me mandar o convitinho para eu te aceitar. Obrigada, tá bom o som? Não tem pressa, pode mandar o convite, temos a noite toda. No seu tempo. Cherry, você tá aí? Jaque, seja bem-vinda. Cherry, pode mandar. Aê! Aceitar. Mari entrando. Sejam todos bem-vindos. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá bem, tá bom o som, tá boa a imagem, tá super top. Perfeito. Bacana. Então, vamos começar? A gente pode, como a gente sempre está começando, vamos começar. O tema já está fixado, o mito da caverna, um novo olhar para a vida. Eu vou me apresentar, primeiramente. Tem gente que está entrando do seu Insta que não me conhece. Eu sou Ruth Marão, psicoterapeuta clínica sistêmica. Sou hipnoterapeuta, psicóloga, mãe. O que mais? Tá me ouvindo aí? Eu atuo aqui como psicóloga na cidade americana, onde eu tenho um consultório. E todos os domingos nós estamos fazendo a live, que tem o tema Vamos Falar Sobre Isso, cada domingo com um tema diferente. E o tema de hoje, eu convidei de novo o Cherry Filho, que vai se apresentar, que será o mito da caverna, um novo olhar para a vida. Se apresente, Cherry Filho. Legal. Boa noite, então. A sua filha, para quem não conhece aqui, ela falou, o Cherry Filho é o pai dessa menina linda, e ela quer se apresentar. Oi, papai. Vamos lá. Que legal. Então, meu nome é Cherry Filho, eu sou psicanalista e jornalista, e nas horas de folga, escritor. E gosto muito do tema que nós vamos tocar hoje, porque ele tem uma sabedoria muito visceral, né? Desse mito que Platão nos proporcionou e deixa muitas lições para a gente. E eu acho que esse teu programa vem a cada semana trazendo o que eu digo, as pessoas para fora da caverna, ajudando. Porque eu acho que hoje, e como sempre, mas eu digo hoje porque nós estamos vivendo hoje, o grande problema nosso, do homem, do ser humano, é ainda viver na caverna. As pessoas vão,
algumas pessoas conhecem o mito, outras vão conhecer hoje. E nós vamos ter uma troca de ideias aqui, baseado no coração humano, na mente humana e no sofrimento humano. Que me parece que hoje, com toda a fortaleza médica, toda a tecnologia, os medicamentos, não é? Augusto Cury diz que nós estamos vivendo com a geração mais doente de todos os tempos, psicologicamente falando. Com tudo isso, você tem os grandes parques, os grandes shoppings, não é? Hoje o mundo para se visitar é simples e as pessoas estão todas quebradas, né? Eu acho que esse programa também pode trazer algum alento, algum caminho, né, para as pessoas, ao entender um pouco sobre o tema de hoje, que é um tema forte, importante, significativo para que a gente possa ressignificar as nossas vidas, a nossa alma, a compreensão dela. O mundo hoje está muito permissivo, está muito materialista. A dor já não faz mais parte do mundo, mas faz parte da mente. Não é? As pessoas buscam no externo para completar e curar o interno. E estão vendo que não está dando certo. Sim. Aí tem que jogar alguma coisa externa para dentro para melhorar o interno. E o que eles fazem? Medicamentos. Eu acho que é interessante a gente começar falando, porque assim, tem algumas pessoas que conhecem o mito da caverna. Eu lembro que era uma coisa obrigatória de se aprender na escola, mas era visto como uma historinha, né, onde não tinha, claro, a interpretação. E eu acho que seria interessante a gente começar contando, resumidamente, o que é o mito da caverna, para daí sim começar essa exploração, né, de como que nós vivemos na caverna nos dias de hoje. Verdade. O Platão teve uma ideia que eu creio que, como um bom pensador, e creio que todos nós deveríamos ser pensadores. Principalmente nós, psicanalistas, psicólogos, escritores, é obrigação. E aqueles que são funcionários, secretárias, também têm obrigação. Porque senão nós vamos seguir o rumo dos gados, né? E o mundo vive a gadomania. Seguidores de multidões. E não há pensadores. Ninguém para pensar em si, no que se deve ou não fazer, sair, entrar, bater cabeça, mas fez e por aí afora. E Platão criou um mito de uma caverna enorme. E nessa caverna ele colocou alguns quadros para mexer com a mente humana, com a narrativa nossa de vida. E ali ele colocou algumas pessoas, 10, 15 ou 20 pessoas acorrentadas, sem poder se movimentar. Elas não tinham direito de olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, a não ser a parede, a tela que lhe era dada. Estava lá. Ao lado, uma parede, um muro. Ali, atrás do muro, os seus mantenedores, aqueles que colocavam essas pessoas naquela situação. Em cima desse muro, algumas placas para que servissem de imagem, que seriam passadas naquela parede, naquela tela que aquele pessoal tinha para enxergar, e uma fogueira atrás que fazia daqueles objetos sombras, emitia aquelas sombras. E a caverna continuava, era um buraco que na parte de cima havia uma luz, uma pequena luz, que era a iluminação da vida, do sol. E a gente via que aquele povo viveu anos e anos e anos olhando as sombras, aceitando as sombras.
vivendo o que lhe era dado, né? E eles se sentiam, Ruth, interessante, porque eles se sentiam livres. Eles não achavam que eram prisioneiros de nada e de ninguém, mesmo acorrentados, mesmo sem direito para olhar para os lados e nem para trás. E eles até votavam quem poderia e deveria ser os líderes, ou líder daquela galera. Mas eles continuavam à mercê das sombras, vivenciando aquilo que lhe era dado, somente. Eram alimentados, conversavam, sorriam e foram se habituando àquele estilo de vida. É mais ou menos isso, você lembra? Exatamente, nem se habituando, né, mas também como o único mundo que tinha sido apresentado, né? O único mundo onde a mente reconhecia como real. E aí eu posso estar complementando, assim, que vem a segunda parte que eu acho fantástica, né, que é a parte onde um buscador sai, né, que é dentro do... Esse buscador, na simbologia, é o filósofo, né, ele sai para olhar essa luz, ele começa a sentir um incômodo, né, um desconforto, que é aquela angústia da alma, que nós falamos, né, a alma, a angústia como energia transformadora. Sentindo essa angústia de não conseguir mais ficar ali naquela inércia, ele se direciona para aquele pequeno faixa de luz e vai saindo da caverna e descobre ali que existe um mundo, né, muito mais amplo. Só que lógico que essa transição que ele faz não é tão simples, né? No entanto, que a gente vai falar sobre isso, o desconforto que ele sentiu, né, com os olhos, de olhar para aquela claridade, o que representa aquele desconforto nas nossas vidas. E aí, quando ele olha para fora, ele sente, dentro de uma euforia, o desejo de compartilhar com aqueles que estavam acorrentados, né? Mas lá fora, ele não consegue olhar o sol, ele volta a olhar para a sombra dele. Sim, exatamente. Aí passa por um processo, né, para conseguir olhar, e aí ele volta contando que aquilo ali não é a totalidade, que existe um mundo mais amplo, muito, né, com outras perspectivas, e ele é assassinado. Então nós podemos aí dentro desse mito, né, diversas simbologias que falam na nossa vida atual, no aqui e agora. Então vamos falar sobre isso, sobre o que é viver na caverna nos dias de hoje, né? Como que nós, a caverna, entendendo assim, você olhar para a sombra, né? Você ficar ali olhando para uma parede, uma sombra projetada. O que significa isso? O que significam essas sombras nos dias de hoje? Que é todo o senso comum que nós vivemos, né? Tudo aquilo que é imposto e que de alguma forma nós recebemos, sem questionar, porque aquilo nos foi apresentado como uma totalidade, como uma realidade. A Matrix, né, que nós vivemos hoje. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu me lembro, não sei se há 15, 20 anos atrás, as mulheres, em grande maioria, buscavam fazer regimes. E todas ficavam sem comer. Todas. Era regime do alface, regime da melancia, de vez em quando, regime do sol, da luz, e não come, não come, não come, e todo mundo seguindo as sombras, todo mundo olhando para as sombras. E foram anos e anos, de repente me aparece um médico maluco que pensou, por que esse povo para de comer e não emagrece? E aí quando eu vi uma entrevista daquele médico, ele falou, você tem que emagrecer comendo. Aí enlouqueceu todo mundo. Aí ele parecia um charlatão. Aí ele parecia, e aí entrou um novo método que abriu-se, expandiu, ou seja, aquelas sombras deixaram de existir. Por quê? Porque ainda bem que existem filósofos nos seus caminhos, nos seus campos de vida. São pensadores, são pessoas que trabalham com o corpo humano ou com a mente humana e que está sempre tentando acrescentar o melhor e não vivenciar apenas aquilo que recebeu dos seus professores, dos seus mentores. Porque como iniciou com Freud, depois veio Lacan, depois Jung, e assim foi se ampliando e cada um de nós vamos trabalhando conforme cada alma humana, cada pessoa. E a gente vê muitas vezes, você sabe disso,
é quase que repetitivo as dores. Você vê pessoas vivendo num vitimismo como sombras da sua vida. Infantilismo como sombras da sua vida. A gente tem uma relação de causa e efeito na nossa criancice, até 6 meses de idade, por exemplo. A gente nota que aquela criança, ele busca sentidos de relacionamento já com a mãe, não é? Ele busca entender, quando ele está para transitar também no narcisismo primário dele, essa parte objetal, relacional com a mãe, como ele adquire o carinho, o amor e o alimento, né? Ele já trabalha ali, pô. Esse é o ser humano. Ele não é nada, mas ele está ali. E você vê que ele descobre que na manha, no chacoalhar o pé, no se estribuchar, ficar roxo, ele traz para si a sua necessidade. Sim, exatamente isso. Esse ponto que você está trazendo é muito importante, porque o mito da caverna, ele fala justamente disso. Essas sombras, na verdade, é tudo aquilo que nos prende ao material. Claro que quando a gente fala de material, logo vem à cabeça o materialismo, o consumo desenfreado. Sim, também. Mas nós estamos falando de um funcionamento que vai nos prendendo numa zona de conforto ligado ao alimento dos 5 sentidos, a tudo aquilo que é da matéria, né? Então, assim, nós ficamos presos, olhando para essa sombra, ou seja, para uma vida construída dentro de uma zona de conforto, onde eu passo uma vida inteira apenas alimentando os meus 5 sentidos, né? E isso vai me jogando cada vez mais numa zona de conforto. Claro que as sombras vêm de uma representação, todos nós somos inseridos dentro de uma sociedade com valores, com regras, normas, e vamos construindo esses valores no decorrer da vida dentro daquilo que nos é ensinado. Principalmente a gente sabe, né, que dentro da psicanálise se fala muito, o que é vivido desde uma vida intrauterina até os 7 anos de idade, o quanto nós absorvemos, né, essas verdades ficam impressas em nós, e aí cria-se um ser humano, gera-se, né, a formação do ser humano, aquilo que eu vou levar para a vida. Então, hoje, como adultos, você trouxe uma coisa assim, importantíssima, a gente vai chegar nisso, que é a questão do vitimismo, do responsabilizar o outro, né? Nós podemos passar, esse mito da caverna fala de um estado de consciência onde você está preso realmente no estado emocional da infância, né? Vivendo, alimentando apenas os seus 5 sentidos, né? Buscando apenas uma zona de conforto, onde a zona de conforto dentro do materialismo, dentro de tudo aquilo que não te leva para pensar, não te leva para buscar um conhecimento, para questionar. Hoje, muitas vezes, quando você se coloca para fazer um processo de terapia, e você começa a descobrir, falando, poxa vida, eu estou com 40 anos de idade e eu tenho uma sensação de que eu nunca enxerguei o mundo com os meus olhos. Eu enxerguei com os olhos daqueles que me ensinaram, daquilo que me foi ensinado sem questionar. Eu fui me adaptando àquilo. E aí o processo de terapia é isso, é você conseguir trabalhar o olhar para a vida dentro do questionamento de tudo aquilo que te foi introjetado. Quer falar um pouquinho sobre isso? Você vê, né, os sofistas, né, o sofismo, que eram os filósofos gregos, eles existiam para mentir. Eles existiam para adaptar dentro da mentira uma verdade subjetiva que eles colocavam na galera. Por isso que Sócrates apareceu e exterminaram com ele. Você percebe que qualquer jovem hoje de 12, 13, 14 anos, e você tem uma filha chamada Luna, que vai chegar a essa idade. Quando eles começam a pensar, por exemplo, tem uma professora de filosofia, quando ela era pequena, ela falava que assistia os índios chamando a chuva, né? Dançando, e batendo e tal. E ela disse assim, mamãe, eu estou parecendo esses índios. A mãe falou, por quê, filha? Porque eu levanto, tomo café, vou para a escola, volto, assisto filme à tarde, deito, durmo, estudo, acordo de manhã, tomo café, levanto, vou para a escola, almoço, eu estou igual. A mãe olhou para ela e acabou levando ela para uma psicóloga. Por quê? As pessoas não admitem outras pessoas pensarem, questionarem.
Tudo que sai do gado, do ritmo do gado, é loucura. Como Sócrates, na época do sofismo, como hoje a gente tem muita a mania de dizer, como terapeutas, de que você buscou, devido à criança, criar dentro da sua subjetividade o formato de atrair para ele a empatia, o carinho, o acolhimento e o leite, através do choro, do grito, do mimo e dos jeitinhos e tal. E quando cresce, a gente fala que a gente está buscando a mãe na namorada, né, ou pai, enfim. Mas aí quando a gente faz essa colocação, a gente erra, porque a gente não está realmente buscando a mãe, a gente está repetindo uma narrativa. Aquela narrativa da nossa infância, antes do Narciso I, a gente repete essa relação. Exatamente. E aí, quando aperta o peito, existe a solidão, existe aquela carência, as pessoas vão para o mundo em busca do afeto. Mas são pessoas que querem, de alguma forma, não viverem nas sombras. Nas mensagens sombrias que Platão nos insere. Então, é uma luta hoje. Por quê, Ruth? Você vê, é o que você falou agora. Há muito animalismo, o homem está meio animalesco, né? E você vê que na época da mitologia, da filosofia, eles criaram o Minotauro, que representava o quê? Cabeça de animal, corpo de homem. Ou seja, é a parte animal dominando a parte humana. Aí uma outra ala da filosofia, e no questionamento, criou quem? Os centauros. Que é o contrário, é a cabeça de homem dominando a sua parte animal. E hoje está tendo uma confusão muito grande. Por quê? Porque nós somos dominados, porque estamos na caverna acorrentados, e as pessoas sofrem. A gente come o que dizem que é para a gente comer. As pessoas colocam a moda na vestimenta, nos vestimentos, e a gente veste o que mandam a gente vestir. E a gente se vê como os caras na caverna, como pessoas livres. Estamos acorrentados e nos achamos livres. Uma doce prisão, né? Como nós costumamos dizer. Doce prisão. Como o mito da caverna, ele vem muito falar sobre essa questão de o quando o materialismo no sentido que a gente colocou agora há pouco, né? Não só a busca do financeiro, do material, mas o quanto o alimento, né? O pessoal está mandando acenando tudo, quem quiser também opinar, fazer perguntas, estamos abertos, viu? Pode interagir com a gente. Passou. A Maia. Oi, Maia. Maia está aí. Fernando, Clélio. É um círculo vicioso que nos é imposto dia a dia. O Anderson, oi Anderson, ele está dizendo. Né? Sim, dentro dessa busca do alimento dos 5 sentidos, né, onde o que importa? Isso daí não sou eu, não é vocês, né? Todo ser humano, não são vocês, todo ser humano é assim. Toda a nossa vida se resume também, saudade, Maia, em busca do prazer e a fuga da dor. Né? Todos nós, seres humanos, vivemos para isso. E isso vai nos colocando, nos prendendo cada vez mais numa condição primitiva. É onde nós passamos uma vida inteira apenas alimentando realmente os 5 sentidos. Essa doce prisão que nós estamos colocando. Então, nós nos colocamos dentro das nossas casas, nos cercamos de conforto. Hoje nós podemos dizer que uma das maiores sombras que existem nas nossas cavernas é a televisão. Né? E até mesmo a internet, mas você pode dizer, não, mas na internet eu consigo sair da caverna, eu posso buscar conhecimento. Mas as redes, vamos trazer para as redes sociais, né? Quanto tempo nós passamos nos nossos dias, né? Resumindo, colocando aí uma semana em questão de anos, presos nas redes sociais, né? Sendo manipulados dentro das mensagens subliminares que existem ali para que a gente consiga ficar presos ali cada vez mais, né? Olhando coisas que, na verdade, só está gerando um prazer que nem é tão grande assim e nos colocando para não entrar em contato com o quê? Com o tédio, né? Então, é o que nós estamos falando. Qual que é a caverna que nós vivemos hoje?
Hoje nós estamos aprisionados, principalmente dentro dessa era digital, pelos meios de comunicação, né? A internet, hoje, nós podemos dizer que é a nossa maior corrente, onde nós estamos cada vez mais realmente evitando o sentir. Eu mesma estava me observando esses dias, eu estava esperando o elevador, e aí eu achei que 5 andares para chegar no térreo era muito, e eu liguei o celular e fiquei vendo a vida das pessoas no Facebook. Né? O que isso nos mostra? Que nós estamos dentro dessa caverna cada vez mais intolerantes à dor. Doeu a cabeça? Toma Dorflex. Não importa se está doendo muito, toma qualquer remédio que passa. Né? Você está entediado, está chata essa fila, está sem fazer nada, está com farol que está demorando para abrir? Vê lá o seu celular rapidinho. Então nós estamos cada vez mais nessa busca de sair da dor, do desconforto, estamos perdendo a nossa essência humana. Ou seja, estamos nos conectando só com essa parte primitiva do ser humano, que só quer prazer o tempo todo e não quer mais se colocar para sentir a ociosidade, para sentir o tédio, para sentir a dor, para sentir a angústia. Quantas pessoas, né, procuram processos terapêuticos, procuram psiquiatras porque estão sentindo angústia. E elas não querem entender e dialogar com a angústia. Elas querem serem medicadas. Estou angustiado, eu não posso sentir isso, eu preciso tomar uma sertralina, eu preciso tomar uma fluoxetina, eu preciso melhorar de alguma forma. E aí, dentro do processo de terapia, vivendo nessa caverna, o que levou o homem, um deles que estavam ali presos, a olhar o que estava lá fora? Foi a angústia. Então, nessa questão que nós não estamos mais sabendo sentir, o ser humano está perdendo a habilidade de sentir. E quanto menos a gente se coloca para sentir, mais aprisionados nós ficamos dentro da caverna. Você vê, né? A filosofia, ela é o sentimento de angústia. Por quê? Bateu um limite, eu tenho que pensar para ultrapassar esse limite. A psicanálise, a psicologia também. As pessoas estão tão animalizadas que eu estava vendo uma reportagem, um dia desses aí, tem uma macaquinha chamada Marshall. Quem buscar Marshall no YouTube vai ver. É a coisa mais linda do mundo. Sabe o que o psicólogo fez? Ele pegou a pequenininha como um bebê e criou com a esposa como um filho. Com todas as características humanas. Por mais que a ensinasse, ela aprendeu, sabe o quê? Quando ela tinha fome, ela pedia para comer. Quando ela queria ir para a rua, ela pedia. Quando ela tinha sede, ela pedia. Ou seja, ela não conseguia sair da vida animal dela, que era o interesse físico próprio, o interesse para liberar as suas angústias, abaixar a sua ansiedade, né? Fazer como um bebê, como uma criança, quando quer da mãe, buscar o acolhimento e o leite, os gritos, o desespero. Então, você vê que nós, a humanidade, ela está mais ou menos nesse caminho. Como ela não sente a dor dela, a angústia dela, ela muito menos quer sentir do outro. Ela muito menos quer sentir do outro. Sócrates falou um negócio que foi muito visceral. Alguém chegou para ele e falou: Sócrates, vamos chamar aqueles políticos, aqueles sofistas, aqueles homens, para você falar com eles. A gente tranca você num quarto, você fala de 2 a 4 horas, todo o teu entendimento, a tua sabedoria, e nós vamos converter o Senado de Brasília. Nós vamos converter os deputados. Porque a filosofia prega o amor, o repartir. A filosofia ela tem um ideal. E aí Sócrates falou: vocês sabem que minha mãe era parteira, e era. E minha mãe me disse o seguinte, que ela não podia parir um filho de quem não estava grávido. Ou seja, vem de dentro. Se a pessoa não engravidar de amor, de ternura. Jesus, quando estava com os pães, e as pessoas diziam que ele multiplicou os pães e os peixes, todos eles erram.
no formato de ver o que Jesus fez, porque se você lê o texto ali, ele nunca multiplicou nada, ele repartiu. Quando você pega o texto e o contexto da história, você vê que ele pega os pães e os peixes e começa a repartir, aí o milagre acontece. Então, o ser humano, predisposto a ser humano, ele vai pensar, ele vai agir, ele vai se incomodar. Aquele cara na caverna, ele ficou inconformado, que não é possível que é só isso. E quando ele conseguiu dar uma olhadinha, que ele viu uma luz vindo de cima, ele falou, cara, ele se assustou. Tem algo além disso, tem algo além do Facebook, tem algo além do Instagram. Ou tem algo além de mim, tem o próximo, tem um outro. E ali ele topou. E você veja bem, Ruth, o interessante é que as pessoas que hoje começam a pensar, a acordar para si e para a vida, a se doar, a se amar, a amar ao próximo, começa a ter uma evolução, uma mudança na sua caverna. As suas sombras deixam de ser as sombras que ela carrega. Nesse momento, ela vai querer buscar o sol, ela vai querer buscar a parte que aquela pessoa buscou. Só que ele estava mal nutrido, toda a sua parte física estava comprometida. Você imagina quantas vezes ele não tentou sair daquela caverna para encontrar aquela luz? Sim. A caverna era funda. Às vezes fazem uns desenhos curtinhos, pequenininhos. Não, a caverna era bem funda. E ele subia, caía, escorregava, tentava, e ele lutou, buscou. E é o que você falou, as pessoas não lutam mais. Tudo está nos levando para fast food. Bauman disse que nós estamos vivendo a fé líquida. Tudo líquido. Tudo passa pelas mãos, pelos dedos, né? Como um texto que eu gosto muito, que diz, chama, quem quiser pesquisar depois, chama o Paradoxo do Nosso Tempo, né? Que diz justamente sobre isso, né? Nós estamos perdendo a habilidade de lutar por coisas. Quando você fala, né, dessa parte do ter que virar o corpo, do ter que olhar para fora de mim, para fora daquilo que me é conhecido, primeiro que esse movimento nós só conseguimos fazer com angústia. Por isso que essa parte, né, do sentir angústia e medicar a angústia, que é o que nós estamos fazendo hoje, esse texto fala sobre isso, né, que hoje nós temos pílula para tudo, para sorrir, para dormir, né, e até para morrer, né? Ele coloca bem, depois eu posso até compartilhar esse texto. E fala justamente sobre isso, a questão de o desconforto que traz sair da nossa zona de conforto e ir para uma zona de esforço. Nós preferimos muitas vezes viver naquela miséria que nos é conhecida, né? Aquilo tudo que eu olho para mim, eu não estou feliz, eu sei que eu preciso me movimentar para fora disso, só que para entrar nessa zona de esforço, eu tenho que abrir mão de coisas. A escolha é uma renúncia. Eu tenho que me colocar para sentir o desconforto da luz, o desconforto de um movimento de um corpo que não está mais acostumado a se movimentar, como fala no mito da caverna. E dentro disso, muitos de nós, hoje, né, até aulas na sua casa, não sei quem é, se a Raíssa, falou, essa geração de hoje não sabe o que é esperar. Na minha época, para entrar no ICQ, tinha que esperar a noite inteira. Pois era mais barato, e é verdade, e depois da meia-noite, né? E é o que está acontecendo, mas na verdade não é essa geração de hoje, os adolescentes ou as crianças de hoje, somos nós também. Né? Eu tenho quase 40 anos, tenho 38, né? Você, 20 anos nós temos diferença. Ou seja, nós todos, não é uma geração só passando por isso. Todos nós estamos perdendo a habilidade de sentir. Porque o esperar, né? O ter que se conectar com o tédio, o ter que esperar um processo. Né? Hoje nós vivemos em tempos de ilusão e imediatismo. Onde é a ilusão? Você pega capas de revistas, ou até passando o seu dedo no Instagram, você vê ali, emagreça 40 quilos em 5 dias, né? Fica com o corpo dos seus sonhos em 30 dias. Gente, isso é impossível, né? Se a gente não se coloca para passar por um processo de transformação, nós não vamos conseguir alcançar a transformação. Só que hoje nos é vendida ideias de imediatismo, uma coisa muito rápida, né? Emagrecimento rápido, relacionamento, não deu certo, vai para outro.
nós estamos perdendo a habilidade de sentir a única coisa que nos leva para fora da caverna, que é a angústia. E isso é muito sério. Nós estamos totalmente intolerantes à chatice do outro, ao tédio, ao ficar sem fazer nada. Tanto que essa quarentena vem para deixar muita gente desestruturada. Ao ficar sem fazer nada, nós não estamos mais conseguindo lidar, né, com o incômodo que o outro pode me gerar, ou seja, prazer o tempo todo. Eu estou numa relação que não está feliz, eu vou embora, eu não vou lutar para reconstruir ou para entender qual é o processo também que eu preciso contribuir para aquela relação dar certo. Eu vou embora que é mais rápido. Eu estou entediada na frente de um elevador, eu vou ligar meu celular e nem vou ver a pessoa que está do meu lado, que eu poderia pelo menos falar bom dia, né? Então nós estamos passando por um processo de ignorar as pessoas à nossa volta, tanto a nossa família como pessoas no dia a dia na rua, porque o celular, e eu sei que isso fica até chato, porque todo mundo fala sobre isso, mas é a mais pura realidade, né? O celular hoje, ele é a maior corrente que existe, que nos prende nessa caverna. Nós estamos cada vez mais alienados. E por mais que você fale, não, mas é uma busca de conhecimento, é um entretenimento, mas também é uma busca de conhecimento. É mentira. Se alguém aqui olhar e falar, não, eu uso o meu celular para sair da caverna, eu uso o meu celular porque eu tenho um aplicativo que me leva para fazer caminhada, eu busco conhecimento, eu assisto vídeos, eu faço cursos, é tudo mentira. Nós estamos cada vez mais alienados e esse aparelho, né, que nós chamamos de celular, é o que veio com força para escravizar toda a humanidade, para prender toda a humanidade ainda mais nessa matrix que nós já vivíamos e agora cada vez mais forte. O que você pensa sobre isso? O ser humano, ele copia o coletivo, né? Sim. O ser humano, ele tem medo, que vem da angústia, que vem dos traumas, aquela mobilização da sua infância que se perde, essa relação objetal que se perde no subconsciente, vira memória, ela está sempre querendo surgir para que você pense e ressignifique, mas a gente está sempre colocando a boia para debaixo da piscina. E a gente consegue colocar a boia debaixo da piscina, mas por quanto tempo? Vai chegar uma hora que a tua energia vai se embora, a boia vai pular para fora e aí acabou. E aí você não tem força mais para colocar nenhuma boia infantil de volta para o teu subconsciente. Então, quando não se trabalha esse tipo de situação, quando se acovarda, quando se coloca a objetos a comandar a sua vida, e é imperceptível. Eu sei porque eu também entrei nessa, eu não estou acusando as pessoas. Quando eu percebi, eu estava com 2 Facebooks, com o Instagram 2, eu estava com o WhatsApp com 800 pessoas. Cara, eu comecei a limpar, o WhatsApp agora tem 50. Facebook já tirei um, estou tirando o outro. Instagram já rasguei um, tenho um. Criei tempo para pensar, para estudar, terminar filosofia e assim angariar projetos para mim, projetos de conhecimento, entendimento, para que eu possa ajudar as pessoas. E quando eu começo a me colocar nessa vibe, nesse caminho, eu imperceptivelmente estou me ajudando. Sim. É natural isso, né? Há uma colocação filosófica de que quando a gente se posiciona a obter, para repartir, as coisas se multiplicam dentro de nós. A gente encontra pessoas com necessidades acima da nossa, porque o vitimismo, como ele está lá angariado desde da infância, o infantilismo, tudo que nós temos, que vem querendo sair como a boia a todo momento e a gente tentando guardar, em algum momento ele vem. E aí você vê pessoas de monte assim, sintomatizadas. E aí você vê uma psiquiatria que ao longo dos anos, das décadas, ela tenta dominar a Terra, o planeta, as pessoas, né? A parte farmacológica e não consegue, tentam e não consegue. Aí descobrem a galinha dos ovos de ouro. Coloca o planeta para dentro da caverna de Platão. Amarra-se todas as pessoas e colocam
problemas de sintomas virtuais como doença. A partir do momento que você estabelece o que você não fotografa, que não tem como tirar chapa de pulmão, chapa do câncer, e você denomina como mesmo, como doença, algo virtual, você consegue entrar no mercado de uma forma poderosa, como foi entrado há alguns anos a farmacologia, e dopando e matando pessoas, estragando mente, despopulacionando corações, mentes, emoções, e aí vão destruindo e vão comendo. E como está todo mundo olhando para as sombras, porque saiu nas revistas, saiu na Globo, porque os artistas tomam, porque os fulano tomam, o psiquiatra. Teve um psiquiatra que você me falou, né? Não, pode tomar lá o Rivotril, né? Falou lá, toma 5 gotas, porque eu tomo 12, minha mulher toma não sei quanto. O próprio psiquiatra. Porra, até quando você vai viver acorrentado dentro da caverna? Até quando você não vai se olhar e olhar ao que você está causando com você? Mas o não querer olhar vem dessa infantilidade, né? Porque nós, é o que você falou, a gente não está aqui acusando ninguém. Todos nós, inclusive eu particularmente, acredito que é impossível viver totalmente fora da caverna. A não ser que você alcance uma iluminação. Deixa eu só finalizar o que eu falei para você continuar, para não ficar mal. Eu não sou contra que a pessoa seja remediada ou medicada. Quando ela está em depressão profunda, quando ela está em ataque de pânico, quando ela tem qualquer sintoma que não dá para se controlar nem terapia e nem produtos naturais, aí tudo bem, se medica, estabiliza e aí vamos partir para uma segunda etapa. Mas não permanecer, como eu conheço pessoas há 20, 30 anos, tomando 7, 8 remédios. Horrível. Pode ir. Sim, exatamente. E pessoas que falam, né, não, mas eu estou em tratamento, mas há 20 anos está tomando e esses sintomas estão aí, né? Nem amenizou nenhum um sintoma e você acreditando. É a mesma coisa que tomar um remédio para dor de cabeça, falando que te ajudou, sendo que a cabeça continua doendo, né? A medicação psiquiátrica, o que eu escuto muito é, mas se não fosse a medicação eu estaria pior. Opa! Mas aí vamos olhar, né, para todo o resto. O que você está fazendo para sair fora dessa caverna? Aí é a condição infantilizada, né? O que nos mantém na caverna? O estado infantil, que todos nós vivemos em maior ou menor escala, Grau. né? Grau. A medicação, na verdade, ela é um estado infantil, se a gente analisar a fundo. Porque eu tô ali com toda uma estrutura, toda uma desordem dentro de mim emocional, aonde eu vou ter que fazer um monte de movimentos para sair dessa caverna, desde uma alimentação saudável, vamos falar da depressão, vai. A depressão, ela engloba uma série de coisas, né? Onde eu vou ter que mudar todo o meu estilo de vida, eu vou ter que mudar a alimentação, eu vou ter que entrar para fazer exercícios físicos, eu vou ter que recriar uma rotina, vou ter que recriar relações, vou ter que recriar uma vida mais saudável para sair desse estado de consciência da depressão. E aí, por outro lado, vem a medicação, me prometendo uma melhora, e eu não tenho que fazer nada, né? Eu posso continuar com toda a alimentação, com as relações tóxicas, com tudo que está me matando, porque aquela medicação vem com a promessa de me ajudar. E aí eu fico 20 anos tomando uma medicação, falando que eu estaria pior se não fosse ela. Mas qual é o meu movimento para fora disso? Então nós estamos, ao mesmo tempo que a gente também não está querendo sentir de jeito nenhum desconforto, seja no que for, nós estamos cada vez mais infantilizados, querendo, né, que a ciência faça por nós, querendo que o outro faça sempre por nós. A culpa é sempre do outro, né? E somos muito bons em querer mudar a vida do outro, né? Quando a gente vai falar para o outro o que ele precisa fazer, nós somos maravilhosos. Mas quando nós olhamos para o nosso desconforto, nos colocamos para nos questionar o que eu tenho que fazer para sair da minha caverna, né? Aí é um pouco mais desafiante. E até a parte, eu acho essa parte sensacional, que é o que eu falo dentro da psicoterapia sistêmica, essa volta desse filósofo, né, para dentro da caverna, querendo contar para os amigos que existe um mundo lá fora, né? E ele foi assassinado. E eu falei, esse é o mínimo que tinha que acontecer com ele. Bem feito. Por quê? Porque ninguém pode salvar ninguém, né? E nós podemos passar uma vida gastando a nossa energia para modificar a vida do outro, quando na verdade essa responsabilidade ela é
única e pessoal. Ninguém tem esse poder de transformar e tirar ninguém da caverna. E o único que pode sair mesmo da caverna é aquele que sentiu desconforto suficiente para sair. E quando ele sente esse desconforto, não precisa de ninguém estendendo a mão. Ele levanta e sai. Ele se coloca para viver uma outra realidade. E é o que eu falei para ti. Quando alguém pensa, quando você fala que o problema dos remédios farmacológicos, você cria uma polêmica, lógico. Quem usa não quer ouvir que não é para usar. Quem não usa está pensando em usar. Não como uma solução, né? Mas é usado como solução. O problema da psiquiatria em si é que é usado como solução. Sim. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que toma um remédio psiquiátrico para depressão, por exemplo, e ela fala, olha, eu tô com uma vida ótima, eu tô fazendo exercício de manhã, eu tô me alimentando super certo, eu tô com relações saudáveis, eu não assisto noticiário, eu não fico me entupindo de coisas tóxicas. Pelo contrário, você vai ouvir a pessoa falando, não, eu tô tomando medicação, e se não fosse a medicação, seria pior, me deixa aqui. Eu não mudei nada na minha vida, mas a medicação tá me tirando disso. E nós fazemos isso o tempo todo. A gente se entope de remédio também, não vamos nem falar só do remédio psiquiátrico. A gente toma remédio para o estômago, a gente toma remédio para dor de cabeça, uma série de coisas que é só mudar um padrão dentro de nós para deixar de sentir aquelas dores, né? E a gente não muda. Então, ou seja, a gente está terceirizando o tempo todo a responsabilidade da nossa vida, né? O Anderson falou assim, tem que mudar a vida toda para sair da caverna, mas dá trabalho, hahaha. Aí a gente quer ficar trancadinho, chorando a vida ruim. A Silvia falou, mas você pode avisar, né? Você pode avisar como estamos avisando. Né? A gente tem que mexer com a cabeça das pessoas. Mas aí a pessoa que está no desconforto, ela se coloca para vir assistir. Não adianta eu ir lá na casa dela e falar, oi, vamos fazer exercício, vamos mudar alimentação, vamos trocar suas relações, que elas não estão boas, vamos observar mais o que você anda lendo e assistindo, né? Não adianta. A pessoa que ela quer fazer o movimento, ela faz sem ninguém ter que ir lá bater. E o problema é o seguinte, em tudo isso, é o que a gente falou, o mito da caverna é fortalecido, né? Por quê? Porque igual a ela tem muitos, tem milhares. Então ela tem um reforço para isso. Sim. Quando ela vê nas novelas, com os artistas, com as pessoas, para ela é as sombras sendo transmitidas na caverna e elas sendo livres. Se sentindo livres, libertas, entre aspas, curadas. Sim. E aí provocar reflexões. Obrigado, doutora. Isso mesmo. Você tem que provocar, mesmo que erre. Às vezes um psicólogo, um psiquiatra erra em algum momento, mas ele provocou. Aí a pessoa analisou, viu. Hoje nós temos o maior médico do planeta, sabia, Ruth? Google. É o Google. Só é trouxa quem quer. Vai lá, vai pesquisar, pô. Vai ouvir outros médicos. Existem produtos naturais que combinam com a natureza da minha naturalidade humana, com o meu organismo? Existe. Então, o que eu tenho de natural que pode me transformar no bicho do pé que eu peguei? Na unha danificada que eu tenho? Problema da depressão. Você vai encontrar centenas. Hoje eu vi um médico, um neurologista com PhD em tudo quanto é lugar do planeta aí, que ele já tem a solução para o Alzheimer. Eu li sobre isso também, bem interessante. Pô, tudo com coisas naturais, mas aí ninguém aceita. Por quê? Porque está na maldita caverna. Exatamente, essa caverna. Já que a gente entrou no assunto depressão, eu fico muito brava. Mas eu também não falo o contrário. Outro dia mesmo eu te compartilhei com você a experiência que eu tive, né, de entrar num grupo de depressão no Facebook. E lá você entra, é um vitimismo, né? Gente, quem tá tomando tal coisa? Parece que tem uma disputa para ver quem tá tomando uma dosagem maior, quem tá tomando maior número de medicações. E aí foi como se fosse esse mito da caverna. Eu entrei no grupo, falei, gente, eu sou psicóloga. Depressão tem cura, né? Embora as pessoas falem que não, ela tem cura sim, se você tomar algumas medidas, né? Não ficar só dependendo da medicação. E eu fui quase expulsa do grupo, eu tive que sair, senão eles iriam me assassinar.
que é o mito da caverna, né? Assim, eu fui até xingada mesmo, né? A pessoa dizendo, você não sabe o que é, você... E, gente, uma das coisas que eu mais escuto, depressão não tem cura. Como assim? Né? Você nasceu, né, dessa forma. E isso, olha a força disso, né? Eu estou passando por um processo de depressão, eu escuto que não tem cura. Eu vivi 20 anos da minha vida sem depressão, de repente aconteceu algo, me jogou nesse estado depressivo e eu assumo aquilo como uma identidade na minha vida. As pessoas falam, eu tenho depressão, né? É como um bichinho ali de estimação que elas possuem. Eu tenho. Como um filho. Né? E aí você trabalhar essa mente dentro de um processo é só se a pessoa realmente te procurar falando, oi, eu preciso sair dessa caverna. Não sei como, mas eu estou disposto a sair. Eu não quero, né? Eu não aceito a doença na minha vida dessa forma. Né? Eu não vou me trazer como uma identidade de alguém doente, que não tem cura. Quem que lucra com essa frase, depressão não tem cura? Indústrias, né? Farmacológicas. Bilhões Né? e bilhões. Sim, e aqui entendo que a gente sempre quando se encontra, a gente fala da medicação. Não é que nós somos contra a medicação, só que ela está sendo usada de uma forma infantilizar o ser humano realmente. Você não precisa fazer nada para mudar a tua vida, teus hábitos, né? Tome só essa pílula e tudo se resolve. E não é a verdade, as pessoas estão cada vez mais doentes, como Você foi o vê que que é nós tão falamos no nocivo, começo. Ruth, você vê que é tão nocivo isso? Quem estuda ou estudou a indústria farmacológica, psiquiatria, e para quem não sabe, em 1920, por aí, aqueles bilionários lá na época nos Estados Unidos fecharam todas as faculdades de medicina natural. Tinham 100 faculdades. Eles fecharam e construíram a indústria farmacêutica. Eu vou Sim. lembrar o nome dele. É super conhecido, mas me deu um branco agora. Eles fecharam para entrar com a farmacologia. E você vê como é tão poderoso e tão errado isso, que você vê que muda os remédios de tempo em tempo. Ora, se é a solução, por que mudou? Por que existia um, agora não é mais, esse não serve? Você vê matérias nos Estados Unidos que pessoas ficaram doentes, adoeceram mentalmente, fisicamente, e nós sabemos que existem a depressão que vem através do orgânico, falhas, deficiências orgânicas, que não produz, né, os seus hormônios, serotonina, melanina, noradrenalina e as linas da vida. E não produzindo isso, principalmente pelo intestino, né, que é o nosso segundo cérebro, quando ele não funciona, quando ele não tem o triptofano que manda para o cérebro, disfuncionou tudo. Aí você não tem os neurônios, comunicação neuronal. E aí o que ocorre? Cai. Você pode repor isso de forma natural. Até porque o remédio farmacológico não é natural, porque ele não pode ser natural. Porque se ele for natural, ele não pode ser patenteado. Então ele tem que ser construído em laboratório. Quando você toma aquele medicamento, o teu organismo não sabe o que está acontecendo. Você cria um tumulto no cérebro, nos neurônios. Ele entra rasgando tudo. Ele vai atingir alguma parte tua que vai desmobilizar, que você vai achar que você não está daquele jeito, mas você está do outro. Você está dopada, né? É como se você cheirasse 5 carreiras de cocaína, 2 pedras, maconha, vai dar um jeito. Mas não trabalha com você a forma orgânica, de forma natural, para fazer com que tudo isso funcione, para que o teu cérebro funcione. E tem a parte traumática. Quando ela entra, te derruba também, te joga para baixo, te joga para a cama em depressão, ela também vai para o organismo e destrói a funcionabilidade dele. Vocês caíram aqui. Então nós temos, de qualquer forma, esses dois lados sempre a serem trabalhados e observados com muito cuidado e com muito carinho. A gente sabe a dor dessas pessoas, a gente sabe que muitos querem sair e não conseguem, buscam de forma excessiva, e eu sempre digo, gente, você quer curar metade do seu problema? Metade. Eu te garanto 50%. Eu assino embaixo, rasgo o diploma. É exercício e sol.
metade do seu problema está resolvido. Agora vamos trabalhar com o né? Pô, lógico. E para quem fala, isso tudo é bobagem, tem que tomar remédio sim, depressão não tem cura. Gente, pelo amor de Deus. Tem um documentário fantástico no YouTube, chama Psiquiatria, a Indústria da Morte. Né? Ali mostra exatamente como que os diagnósticos são criados, como que as medicações são prescritas, o porquê. É um documentário, assim, fantástico, né? Que realmente faz isso aqui. A nossa mente nos retira da caverna. E a gente tem alguns minutinhos que já está acabando. Eu entrei 3 minutinhos antes, então daqui 4 minutos a gente vai encerrar. E eu queria deixar considerações finais, eu queria que você deixasse algumas considerações. Quer deixar? Quero. Eu quero dizer o seguinte a quem está acompanhando a gente, para a gente mesmo, que a gente realmente, nós temos que expandir o universo da nossa mente. Nós temos que olhar para nós e, se com terapia, buscar de alguma forma ser o mais limpo, claro possível para poder se autoconhecer, para entender e ressignificar as suas dores, as suas mazelas, porque isso pode te carregar o tempo todo como uma bengala. Isso é horrível. Se você não fizer terapia, não tiver dinheiro, não puder, estude. Também não se diagnostique de jeito nenhum. Não fica assistindo o vídeo e fala, eu sou isso. Não faça isso, que você corre um grande risco de ser isso. Você pode até estar em vias de. Porque eu já vi gente falar, olha, eu estou com um problema, eu tratando da pessoa, e a pessoa que foi tratada disse que fulana, terapeuta disse que fulano era não sei o quê, e nunca tinha falado com a pessoa, mas já tinha diagnosticado. Então tomem cuidado com diagnósticos. O único diagnóstico que você tem que ter na tua cabeça e na tua vida, tem saída. Você pode. E não é ficar na cabeça, eu posso, você pode, você pode, você... Não, isso é bobeira, isso é besteira. Isso é besterol. Né? Não existe. Você vai trabalhar você vai se conhecer, conhecer pessoas, conhecer a mente humana, tem um universo aberto no Google, no YouTube, vai ler, vai ouvir, vai pesquisar, vai obter conhecimento, vai fazer exercício, vai amar, vai dividir, vai partilhar, participar, vai tomar sol, vai sorrir, tenta sorrir se não consegue, que o sorriso vem. Se você miar, é a mesma coisa que você sorrir. Você quem decide. Na nossa vida, tudo é decisão. Tudo é decisão. Se você decidir descer a escada do porão para a depressão, você vai ficar na caverna. Se você decidir voltar pela mesma escada que você desceu, você vai conseguir ver o sol. Decisão. Não decidiu, está por um fio. Meu nome é Sherry Filho. Entra no meu YouTube, Psicanalista Sherry Filho, que tem lá uma pancada de vídeo lá. Muito bom participar. Isso aí, o pessoal que está na minha página também curte o Insta. Curte a seguir, né, o Insta. Segue para seguir sua página no Insta. E é exatamente isso, eu faço das palavras do Sherry as minhas, né? Isso daí não é, isso serve para você, isso serve para todos nós, né? Todos nós temos uma zona de conforto que nós não queremos mexer. Todos nós temos um lado vitimista, um lado que está sempre culpando e responsabilizando tudo à nossa volta, menos a nós mesmos. E que é uma pena, né? Porque isso faz com que a gente perca, não usufrua de um potencial enorme que todos nós temos, né? Que é o cérebro humano. Nós temos um cérebro que ele é plástico. O que isso significa, a plasticidade do cérebro? Significa que nós podemos nos readaptar, por isso que nós somos adaptáveis. Nós podemos nos readaptar o tempo todo, criando novas realidades para a nossa vida. Então, aqui o Insta já me avisou que tem 20 segundos. Você falou muito. Rapidamente. Uma moça que ela com uma doença terrível. Não dá, passa 10 segundos. E aí depois, você sabe o que aconteceu? Eu vou te contar na próxima live. Beijo, pessoal.